Você já observou como nossa mente desmorona silenciosamente quando alguém retira sua atenção de nós? Inicialmente, parece inofensivo uma mensagem visualizada sem resposta, uma chamada ignorada, o súbito desaparecimento daquela presença. Antes constante, é neste momento que a obsessão começa a se infiltrar, sorrateira como um veneno adocicado. A mente tenta encontrar explicações lógicas, fabricar desculpas, procurar sinais inexistentes, e assim se manifesta o primeiro estágio, a negação. Mas o que acontece depois? Quando o silêncio se estende, a incerteza transforma-se em ansiedade. A ansiedade evolui para a dependência, e a dependência se converte em aprisionamento. Hoje, examinaremos os estágios da obsessão através da perspectiva precisa e desapaixonada do estoicismo, uma filosofia antiga, porém extraordinariamente relevante, que nos ensina a recuperar nossa racionalidade em meio ao turbilhão emocional. Se você já experimentou a retirada da atenção de alguém e sentiu sua estabilidade mental escorrendo entre os dedos, este conteúdo é para você. Compreender os estágios da obsessão não representa apenas um exercício de consciência, mas uma estratégia de sobrevivência emocional. O silêncio é um aliado genuíno que jamais nos atraiçoa. Eles interpretaram sua quietude como mera ausência de sons, mas era muito mais. Era uma mensagem mais contundente que qualquer palavra pronunciável. Foi seu derradeiro ato de fortaleza. E aqui está a realidade incontornável. Eles nunca imaginaram que você realmente deixaria de se importar. Presumiram que você permaneceria eternamente em órbita, como um satélite fiel. Mas as forças gravitacionais mudaram. Você interrompeu as buscas, cessou o envio de mensagens, suspendeu aquele fluxo ininterrupto de atenção que eles consideravam ingarantido, e agora estão gradualmente se desintegrando. Antes de aprofundarmos, faça-me um rápido favor, ative o botão de curtir e inscreva-se no canal se você está preparado para abraçar plenamente seu poder, sua tranquilidade e o próximo capítulo de sua existência. Porque este conteúdo, amigos, despertará algo dentro de você. Imagine isto: você era a lareira numa cabana gelada. Durante todo o inverno, eles se aqueciam junto a você, removiam seus agasalhos, sentiam-se confortáveis. Contudo, jamais acrescentaram lenha. Nunca cuidaram da chama, apenas se acomodaram, presumindo que você continuaria ardendo indefinidamente. Então, um dia, você se extinguiu sem raiva, sem anúncio, apenas brasas, apenas silêncio, e subitamente o frio penetrou. É exatamente isto que ocorre quando alguém perde sua atenção. Não porque você seja cruel, mas porque agora é sábio. Você se cansou de alimentar o que o esgotava, e agora são eles que estão congelando no silêncio que criaram. As pessoas não compreendem o valor da presença. Habituam-se, esquecem que é uma escolha, tratam sua constância como obrigação e no momento em que você cessa, chamam isso de egoísmo. Mas de goles, amigos, retirar sua atenção não é arrogância, é alinhamento. Você não está punindo ninguém, está protegendo a si mesmo, como disse Marco Aurélio. Apenas faça o que é correto, o restante é irrelevante. É exatamente isso. Você finalmente está fazendo o que é apropriado para si. E agora a obsessão começa, não com espetáculos pirotécnicos e dramaticidade. Começa com um sussurro. Começa com eles revisitando suas antigas mensagens às 2 da madrugada, tentando decifrar suas últimas palavras como se fossem profecias, observando suas histórias em silêncio, aguardando algum indício de que você ainda se importa. Curioso, não? Quando você estava presente, eles o ignoraram, mas agora que está em silêncio, sua ausência ressoa estridentemente em seus ouvidos. Isso eles não anteciparam.
Não esperavam que você realmente partisse, acreditavam que você hesitaria, cederia, retornaria como se estivesse apenas verificando. Mas você não fez isso. Optou pelo silêncio. Aquele que cura escolheu a serenidade, aquela que fortalece. E agora perseguem suas sombras. Isso não representa apenas a perda de alguém, mas a perda da única pessoa que proporcionava paz sem exigências. E você? Você não está amargurado, está construindo discretamente, dia após dia, tijolo por tijolo. Seu crescimento não está exposto, mas está acontecendo na academia, no seu talento, no seu espírito, na sua mentalidade. Você não está vasculhando o perfil deles, está concentrado em seu propósito. É por isso que estão obcecados, não porque você está manipulando, mas porque deixou de participar do jogo. Permaneça comigo, pois neste conteúdo mergulharemos nos estágios da obsessão deles após perderem sua atenção. Não para exibicionismo, não para provocação, mas para desmistificar a falácia de que o silêncio equivale à derrota. Não, equivale à evolução. E você precisa recordar isso, meus amigos. Quando você se valoriza suficientemente para silenciar, não se torna invisível, torna-se inesquecível. E este é o tipo de poder que eles jamais souberam como conceder a você. Escreva nos comentários se você está vivenciando esta verdade hoje. O silêncio é força. Permita que o mundo saiba. Curta este vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito e permaneça comigo, porque agora ficará ainda mais intenso. Estágio 1. O vazio repentino. Você não reconhece o valor da tranquilidade até que a pessoa que a proporcionava desapareça. É assim que começa, não com gritos, não com conflitos, mas com silêncio. Um silêncio que não apenas preenche o espaço, mas transforma tudo. Porque quando você retirou sua atenção, não foi apenas uma mensagem não respondida ou uma chamada perdida, foi a súbita remoção da gravidade emocional. Você era o ponto de equilíbrio e agora a embarcação está à deriva e eles nem sabem mais onde se encontra a margem. Imagine um farol que sempre esteve presente, noite após noite, firme e confiável. Eles nunca lhe deram importância. Simplesmente existia até desaparecer numa noite. Agora cada onda parece mais ameaçadora, cada sombra parece mais extensa. E eles começam a perceber que você representava a serenidade em meio à turbulência. Inicialmente tentam ignorar, devem estar ocupados, retornarão. Esta é a mentira que contam a si mesmos. Porque admitir o contrário, admitir que talvez você realmente tenha partido, significaria confrontar uma verdade para a qual não estão preparados, que excederam limites, que confundiram paciência com permanência, que quem sempre esteve presente, desta vez estará ausente. É quando o medo começa a emergir. Verificam o telefone esperando ver seu nome. Nada. Publicam algo esperando uma reação. Silêncio. Conversam com amigos em comum tentando obter pistas, mas você desapareceu como um espectro que partiu sem ruído. É isso que os atinge. Não é ruidoso, não é caótico, é definitivo. Jamais imaginaram que você se afastaria. Não verdadeiramente. Você era o constante, o estável, o que não recuava. Acreditavam ter acesso ilimitado à sua energia. E agora percebem que você oferecia de uma fonte profunda, não de carência. Sua atenção nunca foi indicativo de fragilidade, foi um presente, e eles o desperdiçaram. É curioso como funciona a psicologia humana. Raramente notamos o calor quando está perpetuamente disponível, mas no instante em que desaparece, não conseguimos parar de tremer. É neste estágio que se encontram agora. Cada momento sem você parece estranho. Não necessariamente porque o amavam, talvez sim, talvez não, mas porque estavam habituados
acostumados com a segurança emocional, com a paz silenciosa, com a disponibilidade que você proporcionava. E agora, essa paz converteu-se em vazio e esse vazio é ensurdecedor. Epicteto disse: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. E agora, a percepção que têm da sua ausência está se distorcendo, transformando-se em questionamento, medo, arrependimento. Estão se perguntando coisas que nunca consideraram antes. Por que você cessou a comunicação? Conheceu outra pessoa? Eles exageraram. Você finalmente evoluiu. Mas o que mais dói é que, nas profundezas, eles sabem que você não desapareceu por capricho. Desapareceu porque percebeu que seu valor estava sendo drenado por alguém que só o enxergava quando você sumia. E isso altera tudo, porque não é apenas saudade de alguém, é perceber que perderam o apoio firme durante a tempestade. E agora ele se foi. Não admitirão ainda. Continuarão publicando, sorrindo, fingindo que tudo está bem. Mas em cada momento de silêncio, cada noite sem notificações com seu nome, esse silêncio clamará, essa ausência ecoará. Aquela energia que você oferecia com tanta facilidade tornou-se algo sagrado, algo que eles nunca souberam que necessitavam até perder. E você? Você não está amargurado, não está esperando, não está olhando para trás, porque esta não é mais você. Você não se define pelo reconhecimento deles. Define-se pelo seu alinhamento. Você não partiu para feri-los, partiu para encontrar-se. Isso é poder. Isso é clareza. Isso é estoicismo em ação. Você está lendo mais, treinando, mas curando mais. Crescendo, está investindo no seu talento, na sua solitude, na sua própria existência. Enquanto eles o observam através de telas, você constrói seu futuro, e essa diferença queima. É uma estranha ironia. Agora que você se foi, eles lhe dedicam mais espaço mental do que quando você estava presente. Quando você dava tudo de si, não valorizavam. Mas agora, no silêncio, compreenderam que sua presença não era apenas emocional, era espiritual. Funcionava como âncora, como equilíbrio, como fundamento. Nenhuma publicação, distração ou frase motivacional substitui isso. Mas lembre-se de algo importante. Você não cresce sendo notado. Cresce estando centrado. Não se cura sendo ruidoso. Cura-se sendo intencional. Você não escolheu o silêncio para manipulá-los. Escolheu porque finalmente passou a valorizar mais sua paz do que o desempenho deles. Então, se você sente essa transformação em sua alma, se você se afastou e agora é observado em silêncio, repita comigo e escreva nos comentários. Escolho a quietude porque quietude é poder, quietude é presença, quietude é liberdade. E não saia daí. Porque o próximo estágio é quando a memória se transforma em obsessão. Estágio 3. A repetição obsessiva das memórias, a mente, quando assombrada pelo silêncio, começa a revisitar o passado com maior intensidade do que vive o presente. Eles presumiam ser fortes, que suportariam a distância, que sua ausência não causaria impacto, mas agora não conseguem interromper os pensamentos. E não se trata de reflexão saudável, é um ciclo. É aquele tipo de pensamento que gira sobre si mesmo, que se repete, que persegue. Porque quando você silencia, a mente deles não encontra descanso. Encontra labirintos, labirintos repetitivos, infinitos. Começa subitamente, sem aviso. Talvez num momento de tédio no trabalho, ou deitados contemplando o teto. E então, uma lembrança da sua risada invade a mente, uma frase sua, um olhar naquele silêncio dentro do automóvel, onde ninguém disse nada, mas tudo foi compreendido. Começam a retroceder mentalmente, não porque desejam, mas porque não conseguem evitar. É isso que sua ausência provocou um turbilhão mental que jamais imaginaram.
Agora estão relendo mensagens antigas, ampliando fotografias com vocês, sorrindo, analisando horários, tentando descobrir quando tudo começou a mudar. Foi uma piada mal recebida, uma resposta mais breve. Questionam se perdi algum sinal. A ironia é que perderam todos, mesmo quando você ainda estava presente. A maioria das pessoas não perde alguém instantaneamente. Primeiro, a energia diminui. Depois a presença se dissolve, e então vem o silêncio. E é neste ponto que a realidade se impõe. Não porque você tenha feito algo dramático, mas porque eles nunca perceberam quão importante você era até não conseguirem mais alcançá-lo. Até aquela porta sempre aberta se fechar suavemente, sem alarde. É quando tudo se transforma em ouro na memória. Coisas insignificantes, cotidianas, agora parecem relíquias. Aquela tarde de terça-feira em que riram de algo trivial, quando você trouxe o lanche preferido deles sem solicitação, o modo como pronunciava o nome deles com voz sonolenta. Tudo que antes era apenas normal, agora tornou-se sagrado. Não porque subitamente amadureceram, mas porque você não está mais presente. É um tipo peculiar de desespero, um desespero sem direção, em que nem sabem exatamente o que procuram, mas continuam buscando, examinando lembranças, capturas de tela, playlists antigas, revisitam lugares na memória, tentando localizar alguma pista, algo que explique por que você se afastou. Mas eis a verdade mais dolorosa, não foi um evento isolado, não foi uma ruptura súbita, foi um acúmulo. Você ofereceu e eles ignoraram. Você se importou e eles se afastaram. Você esteve presente e eles hesitaram. E finalmente você silenciou, não para punir, mas para curar-se. Marco Aurélio escreveu: não é a morte que o homem deve temer, e sim nunca começar a viver. E foi isso que aconteceu com você. Você começou a viver. Parou de aceitar migalhas emocionais. Começou a construir algo sólido internamente. E é por isso que eles não conseguem esquecer, porque sabem que aquela versão sua que conheceram não existe mais. E aqui está o mais surpreendente: enquanto se perdem no passado, você avança. Não é perfeito, teve seus momentos difíceis, mas você não permitiu que a dor o aprisionasse. Transformou a dor em alicerce, converteu-a em seu ponto de virada. E essa distância entre quem você era e quem é agora é o que os atemoriza. Porque perceberam algo além da simples saudade. Perceberam que nunca o enxergaram verdadeiramente até perderem o acesso. E agora, mesmo que você retornasse, sabem internamente que você não é mais o mesmo. Está mais tranquilo, mais aguçado, mais concentrado. Transformou a dor em presença. Transformou o silêncio em profundidade. Permita-me perguntar, amigo, você já notou que justamente as pessoas que mais o desvalorizavam são as que mais se lembram de você quando desaparece? Isso não é coincidência. É o eco de uma presença autêntica, firme, excepcional. Portanto, não duvide de si. Não questione o silêncio que escolheu, porque esse silêncio hoje é o clamor mais intenso na mente deles. Não por dramaticidade, mas porque você foi genuíno, inesquecivelmente genuíno. E se você sente essa verdade, se observa alguém, se perdendo na lembrança de quem você era, enquanto cresce na direção de quem está se tornando, registre nos comentários "Segui em frente". Demonstre isso para eles. Demonstre para si mesmo. Demonstre para o mundo ao seu redor. Permaneça comigo, porque o que se aproxima é o momento em que começam a encenar para atrair sua atenção. Mas você já partiu. Estágio 4. A transformação performática. Nem todo sorriso representa cura. Às vezes, é apenas uma máscara desesperada ocultando o vazio que permaneceu após sua ausência. E agora que você partiu, eles fazem o previsível, produzem ruído, criam cenas. Repentinamente, o perfil converte-se em palco, legendas empoderadas.
Selfies impecáveis, energia incomparável. Mas não se iluda, isso não é evolução, é teatro emocional. Porque quando perdem quem proporcionava calma, tentam parecer mais ruidosos que nunca, esperando que você ainda esteja observando. Observe as redes sociais deles e verá uma galeria meticulosamente organizada para proclamar: "Veja como estou feliz sem você." Jantares em terraços com pessoas que mal conhecem, novos hobbies, sorrisos filtrados, trilhas sonoras que parecem evocar algo que apenas vocês dois compreendiam. Não é uma transformação autêntica, é isca, elaborada não para eles próprios, mas para você. Porque interiormente não estão publicando para celebrar a vida, mas para verificar se ainda ocupam espaço em sua mente. Quando você estava presente, eles sequer precisavam se esforçar tanto. Sua presença era o palco, sua constância era o conforto. Agora, com o silêncio pressionando a autoestima deles como um espelho, sentem necessidade de provar que estão prosperando sem você. Então, publicam mais intensamente, sorriem mais amplamente, posam por mais tempo. Contudo, algo não se encaixa, porque paz genuína dispensa plateia. E eis o que eles não percebem: você não está assistindo. Ao menos, não como esperam. Você não está analisando os stories, decifrando legendas, aguardando nos bastidores por algum sinal. Por quê? Porque agora você está presente em sua própria vida, construindo silenciosamente, com foco, distante do palco. E isso os confunde. Antes, um story deles bastava para gerar dúvidas em você. Um trecho musical o fazia perder o sono. Mas agora, você se desconectou, não por insensibilidade, mas por clareza. E é isso que os quebra. Seu silêncio não representa fragilidade, é autocontrole. É você declarando: não preciso responder, simplesmente seguir adiante. Epicteto afirmou: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ignorando tudo que está além do nosso controle, e o que está mais além do nosso controle que a performance emocional de alguém ainda fragmentado interiormente. Agora, você não se abala com viagens à praia, brunches ou novas tribos da alma deles. Você não percorre o feed para comparações. Não questiona sua decisão, porque sua transformação dispensou filtros. Ela ocorreu no silêncio, na disciplina, nas madrugadas em que você nada publicou porque estava ocupado tornando-se alguém autêntico. Enquanto isso, eles consomem energia tentando ser notados, esperando que você ceda, envie uma mensagem, curta uma foto, sinta algo, qualquer coisa, porque o silêncio de alguém anteriormente acessível emocionalmente não é apenas estranho, é aterrorizante. Então tentam provocar sua curiosidade com frases como: algumas pessoas me perderam quando eu valia a pena, ou a cura nunca pareceu tão boa. Mas por trás das legendas existe uma questão que não podem publicar. Por que você não retornou? Quando compreendem, você abandonou o jogo, saiu do cassino emocional, não está apostando sua atenção em roleta emocional alguma. Está investindo com sabedoria em seus objetivos, seu talento, sua essência. Eles estão apresentando um espetáculo para uma plateia ausente. E essa constatação dói mais que qualquer término de relacionamento, porque presumiam que sempre teriam acesso a você, que mesmo em silêncio você permaneceria conectado, ainda semi-disponível. Mas desta vez você não apenas saiu, desligou a corrente. E agora o palco montado para você está vazio. Estão dançando sob holofotes que você não enxerga mais. Deixe-me perguntar, você já experimentou essa paz, essa calma poderosa, que só emerge quando percebe que não precisa mais responder? Você simplesmente vive. Se você já sentiu isso, então compreende como é a cura autêntica. Ela não é estridente, não é fabricada, não é para exibição, é para você.
E se você sente essa verdade hoje, registre nos comentários: a paz não encena. Proclame isso em voz alta. Demonstre para eles, demonstre para si mesmo, demonstre para o mundo. Continue comigo, porque o que se aproxima é o momento em que cessam a dissimulação e começam a perceber que não podem substituí-lo. Não com ruído, não com rostos. Estágio 5. A fase da comparação, silenciosa. Você não compreende a profundidade da água estagnada até tentar nadar em algo raso. Agora, a máscara começa a escorregar gradualmente. Não em público ainda, mas interiormente o contraste começa a doer. Esta é a fase onde tentam se distrair com novas pessoas, novas conversas, novas energias. Mas independentemente dos rostos que tentem entreter, uma verdade silenciosa continua reverberando internamente: eles não são você. Tentam seguir adiante, ou ao menos fingir que prosseguiram, vestem-se melhor, usam o perfume que você apreciava, saem, riem mais intensamente que o normal, fotografam-se em meio ao riso, tudo para aparentar espontaneidade. E quando se posicionam diante de alguém novo, alguém entusiasmado, alguém ainda inexplorado, existe uma centelha de esperança. Talvez isso preencha o que perdi, mas nas profundezas há algo estranho, porque a atenção é maior, mas a conexão é menor. O novo se comunica mais, mas comunica menos. Os elogios surgem rapidamente, mas são superficiais. Não há densidade, não há presença, não há gravidade emocional. E pela primeira vez, sentem verdadeiramente, não apenas o que perderam, mas o que negligenciaram quando possuíam. Sabe por quê? Porque você não atuava, você simplesmente era. Você não tentava ser ruidoso, era sereno. Você não perseguia o caos deles. Você permanecia ancorado em sua clareza. Esse tipo de energia não pode ser replicado por alguém que apareceu recentemente com o visual adequado e o timing perfeito. A energia nova pode impressionar, mas não proporciona estabilidade. E então começa a emergir, começam a notar as diferenças sutis. A calma que anteriormente transmitia segurança, a presença que tornava tudo mais nítido. Você não era uma exibição, era um refúgio. E isso ninguém substitui. Atualmente, aquilo que antes era presença transformou-se em ausência, não por escassez de palavras, mas pela profundidade do silêncio que comunicava mais eloquentemente que qualquer discurso. Você jamais necessitou se exibir, competir ou se provar. Sua presença era suficiente discreta, completa, autêntica. Num universo repleto de indivíduos desesperados para serem notados, eles começam a sentir falta justamente de quem apenas desejava ser genuíno. Essa ausência de performance é o que mais os assombra agora. Você não inundava o telefone deles com mensagens, não implorava por atenção. E, ironicamente, é exatamente por isso que se tornou inesquecível. Eles examinam as conversas com o novo alguém e tudo soa vazio. Os elogios não tocam, as piadas parecem forçadas e os sorrisos não alcançam a essência. E então recordam aquele momento em que você, em silêncio, foi o único a realmente escutar, sem intenção de responder, mas apenas de compreender. Seu silêncio reconfortava mais que qualquer palavra deles jamais conseguiu. Agora, inicia-se a comparação, não porque desejam, mas porque sua presença tornou-se um padrão silencioso. Não sentem falta apenas do relacionamento. Sentem falta de perceber que você era diferente. Você não necessitava estar correto, não controlava, não buscava impressionar, não era estridente, era firme. E essa firmeza é o que agora anseiam intensamente, mas é demasiado tarde. Só perceberam quando você deixou de ser a âncora. Marco Aurélio escreveu:
A tranquilidade surge quando você deixa de se preocupar com o que os outros dizem, pensam ou fazem, e concentrar-se apenas no que você realiza. Esta é sua realidade. Agora você não está mais presente, não está observando os stories, não está tentando prever os próximos movimentos, está vivendo silenciosamente alinhado, e isso ressoa mais intensamente que qualquer nova presença. Eles tentam ignorar, tentam repetir para si mesmos que todos seguem adiante, que encontrarão alguém superior. Mas o coração conhece a verdade. A alma reconhece o que é autêntico. Começam a perceber que enquanto controlavam a atenção, você cultivava profundidade. Enquanto procuravam faíscas, você construía uma fogueira. E agora, com cada nova pessoa, a comparação é inevitável, silenciosa, discreta, constante, nunca verbalizada, mas viva dentro deles. Cada novo momento com alguém transformar-se em um lembrete sutil de tudo que você representava e que ninguém mais representa. Questiono você, meu amigo, já percebeu como aquela energia que classificaram como demasiadamente tranquila tornou-se precisamente a que mais sentem falta? Isso não é vingança, é clareza. É o que acontece quando você permanece fiel a si mesmo. E o outro só compreende isso quando seu silêncio começa a evidenciar tudo que o ruído jamais pôde oferecer. Se você sente isso, se sabe que se transformou no padrão silencioso que alguém agora deseja, registre nos comentários: minha calma é excepcional. Permita que ecoe. Demonstre para eles. Demonstre para você mesmo, demonstre para o mundo ao seu redor. Permaneça comigo, porque o que se aproxima é o momento em que tentam retornar, não com coragem, mas com sinais disfarçados, na esperança de que você ainda abra uma porta já cerrada. Estágio 6. O contato acidental, eles não aparecem para restabelecer conexão, aparecem para testar. Começa com algo aparentemente inocente, um meme aleatório, um ei. Você lembra o nome daquele lugar? Você lê uma vez e já compreende. Não. Se trata do lugar. Não é sobre a recordação. É uma batida no vidro, um sussurro pelas frestas. Eles desejam saber se você ainda responde. Este é o momento em que a curiosidade supera o orgulho. Após tanta dissimulação, tantas publicações indiretas, tudo culmina em uma mensagem. Mas não será direta isso, significaria exposição excessiva, admitir que ainda se importam. Então, disfarçam o interesse com uma verificação casual. E se você não estiver firme, se não tiver estabelecido sua paz como uma fortaleza, pode confundir isso com reconciliação. Mas não se engane, isso não representa conclusão, não representa clareza, é um teste. Eles desejam saber se você ainda está emocionalmente disponível, se seu silêncio era apenas uma pausa ou uma verdade. Eles não desejam reconstruir, apenas sondar, confirmar se você ainda sente algo. E aí reside o perigo, presumir que uma mensagem suave indica que algo profundo mudou. Mas você mudou, não foi? O antigo você responderia imediatamente. Sorriria para a notificação, coração acelerado, imaginando que talvez as coisas finalmente se ajustem. Mas aquele você vivia com um pé numa porta que nunca permanecia aberta. O novo, você respira, lê e enxerga com clareza. Percebe o que representa um teste da sua disciplina emocional. Como alguém que retorna à casa que abandonou e bate a porta com receio. Receio de que ela não se abra mais. Porque quanto mais você permanece em silêncio, eles começam a notar. Você já não é a mesma pessoa que deixaram para trás, como observou Senka. Por vezes, simplesmente existir demonstra coragem, e seu atual recolhimento é exatamente isso, bravura. Suas respostas não vêm mais da carência, você não alimenta mais uma dinâmica que o exauria. Abandonou a postura de maturidade apenas para receber migalhas. Houve crescimento, você se afastou do apego emocional e encontrou alinhamento interno.
E isso, para eles, gera desconforto e medo. Você reconquistou sua atenção emocional, deixou de responder automaticamente por hábito, educação ou nostalgia. Agora, suas respostas são condicionadas à verdade, constância e reciprocidade. Não há mensagens ambíguas envoltas em confusão emocional. Falemos sobre eles por um momento. Aquele contato aparentemente casual não tem nada de fortuito. Foi planejado, provavelmente escrito e deletado repetidas vezes, talvez até mesmo compartilhado com amigos, com a pergunta: será que está demasiado evidente? Quando finalmente enviaram, não foi por impulso, mas por estratégia. Não estavam interessados em nenhuma recomendação de restaurante. Buscavam confirmação de que ainda são importantes, que mantêm acesso, que mesmo com a passagem do tempo, você ainda sente algo. Mas agora sua tranquilidade protege cada entrada de sua vida. Você não responde a simples mensagens, responde ao significado por trás delas. Não persegue fantasmas, constrói com o presente. Não troca sua serenidade por nostalgia rasa, pois compreendeu que nem todos que surgem merecem atenção. Então você pausa, sorri e deixa aquela mensagem sem resposta, sem drama, sem convite, não por insensibilidade, mas por lucidez. Porque o silêncio não representa vazio. Representa estrutura, é você comunicando. Este é o nível de paz que construí e não irei comprometê-lo por mera curiosidade. É afirmar: se realmente me quisesse, teria me escolhido antes, não agora, não parcialmente, não com hesitação. E se isso ressoa profundamente em você, se já viu aquele nome aparecer na tela e não sentiu vontade de responder, então reconheça: você venceu. Compartilhe nos comentários clareza acima de contato. Deixe que todos saibam. Demonstre que seu passado não tem mais acesso emocional a você. Continue comigo, pois o que vem a seguir é o momento em que o silêncio deles se transforma em desordem. Quando fingir indiferença se torna impossível. Número 7. O colapso emocional. Águas aparentemente calmas correm profundas até que o silêncio se torna insuportável e a tempestade finalmente irrompe. Tentaram manter uma postura por semanas, talvez meses, ombros erguidos, expressão firme, olhos secos. Fingiram que seu distanciamento não causava dor, que sua ausência não os abalava. Publicaram fotos, sorriram, simularam invulnerabilidade. Mas internamente a pressão apenas aumentava e agora ela explode. Pode manifestar-se em uma mensagem noturna cheia de ironia, hostilidade ou doçura repentina sem contexto. Talvez um áudio com voz embargada, expressando tudo e nada simultaneamente. Um texto extenso e dramático iniciado com "só preciso dizer isto" e finalizado em culpabilização, confusão ou arrependimento. Independente da forma, algo fica evidente: eles atingiram o limite. Não é amor, não é clareza, é o tumulto emocional liberado após longo período de negação. Acreditavam ter tempo, achavam que você cederia, que seu silêncio era apenas temporário, não um novo estado permanente. Mas agora percebem: você não retornará, não por ódio, mas porque se curou sem eles. E isso os devasta. Não é sua ausência que os afeta, é a constatação de que sua paz não depende mais da presença deles. Neste momento, a tranquilidade aparente desmorona. A verdade que evitavam começa a corroê-los. Internamente, era você quem verdadeiramente se importava, quem mantinha equilíbrio enquanto eles geravam caos. E a pessoa que julgavam eternamente disponível finalmente priorizou a si mesma. Agora, retornam de maneira nada sutil, é crua, é desordenada. Pode surgir como acusação: você nunca se importou, como mudou tanto, como consegue ser tão insensível. Ou como súplica: não compreendo o que aconteceu, podemos conversar? Não imaginei que desapareceria assim,
Mas eis a verdade sobre esse retorno: não buscam honestidade, buscam controle, porque o silêncio revelou algo que nunca quiseram admitir. Você não dependia deles. Sua presença era escolha, não necessidade. E agora essa escolha terminou, deixando-os sem saber como preencher o vácuo. Então, lançam emoções desordenadamente, esperando que algo o afete. Mas você não mais reage, pois já conhece esse padrão, já sentiu o peso da instabilidade emocional deles e finalmente decidiu se afastar. Você não está mais disponível para decifrar meias-verdades. Não está ali para reparar o que destruíram com indiferença. E não deixa de responder por crueldade, mas por clareza. Como ensinou Marco Aurélio, se não é correto, não faça. Ou se não é verdadeiro, não diga. Quando vem o colapso emocional deles, você não sente culpa, vergonha, nem se rende aos jogos emocionais, porque o que buscam não é resolução, é reação. Desejam sentir qualquer emoção vinda de você, raiva, tristeza, arrependimento, pois isso provaria que ainda exercem alguma influência. Mas você já recuperou seu poder silenciosamente, permanentemente, sem necessidade de exibicionismo. Agora você compreende que verdadeira força não é quem grita mais alto, mas quem permanece calmo na tempestade, quem consegue partir e não olhar para trás, não por vingança, mas por autoestima. Eles gritam em um espaço que você não mais habita, e nada é mais insuportável que perceber que seus ecos não obterão resposta. Diga-me, já presenciou alguém tentando provocar uma versão sua que não existe mais? Isso não representa perda, é confirmação. Sua cura aconteceu. A versão que aceitava turbulências emocionais encontrou refúgio. Então, mantenha-se firme. Permita que chorem, gritem, implorem, mas não retorne ao incêndio do qual escapou. Você saiu por um motivo. Sinta essa verdade intensamente. Se já enfrentou um colapso emocional e ainda assim escolheu a serenidade, compartilhe nos comentários. Eu escolho a calma. Tu não para provar algo, mas para proteger o que é seu. Demonstre. A eles, a si mesmo, ao mundo. Continue comigo. Pois o que vem depois é o momento em que a máscara cai completamente. Número 8. O despertar da saudade. Você não sente falta da pessoa, mas da paz que ela trouxe ao conflito interior. Nesta fase, tudo desacelera. Os jogos cessam, as máscaras caem, o barulho diminui, restando apenas o vazio, não aquele vazio melodramático de novelas, nem as declarações públicas ou legendas sentimentais em redes sociais. É algo mais profundo. É aquela saudade silenciosa que emerge quando o mundo se aquieta tarde da noite, cedo pela manhã, quando ninguém observa, quando o telefone não vibra. E nesses momentos, eles se voltam a você não como pessoa. Não pensam na última mensagem, na roupa que usava ou no que foi dito na última discussão. Sentem falta de uma sensação, aquela estabilidade singular que não exigia atenção, mas que, inexplicavelmente, harmonizava tudo. A compreensão finalmente chega. Você representava o alicerce que eles desconheciam precisar. Era o espelho, não aquele que lisonjeia, mas o que reflete a verdade, que mostra quem realmente são, mesmo nos piores momentos. Agora que você partiu, estão cercados por pessoas que riem mais intensamente, publicam mais, elogiam mais rapidamente, mas ninguém os enxerga como você enxergava, ninguém os estabiliza como você fazia. Subitamente percebem que nunca foram genuinamente seguros, apenas estavam amparados pela sua força. Agora experimentam sua ausência de formas inesperadas. Aquela música que ignoraram por meses repentinamente. Evoca memórias. Aquele lugar que visitaram uma vez transformou-se quase em local sagrado. Um desconhecido passa usando seu perfume e, momentaneamente, todo o sistema emocional deles desmorona. Isso é saudade.
É o que acontece quando se perde algo que não era apenas bonito, era autêntico. Eles participam de encontros, riem das piadas adequadas, vestem-se para impressionar, mas nada parece correto. Tudo é superficial, sem profundidade, porque quando alguém se habitua à autenticidade, não consegue mais satisfazer-se com experiências rasas. E é nisso que estão se afogando agora, num mar de atenção superficial que não nutre a alma. Mas você já não é afetado por essa turbulência. Você não se distanciou por ressentimento, mas pela verdade. Não seguiu adiante para provar algo, mas porque não havia mais fundamento para construir com alguém que oferecia apenas instabilidade, nunca solidez. Priorizou o amor próprio acima da confusão, a paz acima da performance, e agora sua energia persiste como uma fragrância que não conseguem eliminar, não porque os assombre, mas porque os transformou sem que percebessem. E agora essa influência positiva se foi. Tonto Marco Aurélio disse: não desperdice mais tempo discutindo sobre como deve ser uma pessoa boa. Seja uma... E você foi. Parou de explicar-se e começou a exemplificar. Tornou-se o modelo, não o eco. E ao fazê-lo, não desapareceu, transformou-se em um padrão que eles não reconheceram até ser tarde demais. Agora sentem o peso desse padrão em cada interação desconfortável, em cada relacionamento rebote exagerado, em cada elogio vazio, em cada risada que não alcança o coração. Você não é mais uma lembrança, é uma referência. Você não representa o passado, eles sim. E eis a reviravolta, não sentem apenas sua falta. Sentem falta da versão deles mesmos que só existia quando você estava presente. A versão mais equilibrada, mais gentil, que não precisava esforçar-se tanto. E o aspecto trágico é que essa versão talvez nunca retorne, porque você era. O ambiente que permitia que ela florescesse, deixe-me perguntar, já viu alguém tentar provocar uma versão sua que não existe mais? Isso não constitui perda, é confirmação de que seu silêncio funcionou, que sua recuperação aconteceu, que a versão que tolerava tempestades emocionais encontrou abrigo. Então permaneça firme, deixe que exploda. Chorem, supliquem, mas não retorne ao fogo do qual escapou. Você saiu por um motivo. Se já enfrentou um colapso emocional e ainda assim escolheu a paz, escreva nos comentários: eu escolho a calma, não para provar algo, mas para proteger meu poder. Mostre a eles, a si mesmo, ao mundo à sua volta. Acompanhe-me, pois o que vem a seguir é quando a máscara cai completamente e eles começam a desejar não o relacionamento, mas a versão deles mesmos que só existia quando você estava presente. Número 8. O retorno do desejo. Você não sente falta da pessoa, mas da paz que ela trazia ao conflito interior. Esta é a fase onde tudo desacelera. Os jogos terminam, as falsidades se dissipam, o ruído diminui, restando apenas a dor. Não. Aquela dor teatral dos filmes, nem as confissões públicas ou legendas em redes sociais, é mais profundo. É aquela saudade silenciosa que se infiltra quando o mundo aquieta à tarde da noite, cedo pela manhã, quando ninguém observa, quando o telefone permanece mudo. Nesses momentos, você retorna para eles, não como pessoa física. Não pensam na sua última mensagem, na sua aparência ou no que disse na última discussão. Sentem falta de uma sensação que só experimentavam na sua presença. Aquela estranha serenidade constante que não exigia atenção, mas, de alguma forma, dava sentido a tudo. Agora percebem que você era a tranquilidade que desconheciam necessitar. Era o espelho honesto, que não distorce, que reflete quem realmente são, mesmo nos dias difíceis. Com sua partida, estão rodeados por pessoas que riem mais alto, publicam mais, os elogiam rapidamente,
mas ninguém os compreende como você compreendia. Ninguém os centraliza como você fazia. Subitamente percebem que nunca foram verdadeiramente seguros, estavam apenas envolvidos pela sua força. Agora sentem sua ausência de maneiras inusitadas. Aquela música ignorada por meses, repentinamente, parece transportá-los no tempo. Aquele lugar que visitaram juntos assemelha-se a um santuário. Um estranho passa usando seu perfume e, momentaneamente, todo o sistema emocional deles desmorona. Isso é saudade. Surge quando se reconhece a perda de algo que não era apenas bom, era autêntico. E aqui está a ironia. Não estão obcecados com você, mas com quem eram quando você estava presente, pois na sua companhia tornavam-se mais serenos, menos caóticos. Não precisavam esforçar-se, competir ou impressionar. Você lhes proporcionou espaço para simplesmente existir. E agora esse espaço desapareceu, e tudo mais parece constrito, ruidoso, exaustivo. Participam de encontros, riem de piadas apropriadas, vestem-se para causar impressão, mas nada parece adequado. Tudo é superficial, sem substância, porque quando alguém se habitua à profundidade, não consegue mais contentar-se com experiências rasas. E é nisso que estão se afogando num mar de atenção superficial que não nutre a alma. Mas você já não é afetado por essa turbulência. Não se afastou por amargura, mas pela verdade. Não seguiu adiante para provar algo, mas porque não havia fundamento para construir com alguém que oferecia apenas instabilidade, nunca solidez. Escolheu o respeito próprio acima da confusão, a paz acima da performance. E agora sua energia persiste como uma fragrância que não conseguem eliminar, não porque os assombre, mas porque os transformou sem que percebessem. E agora essa influência positiva desapareceu. Marco Aurélio disse: não desperdice mais tempo discutindo sobre como deve ser uma pessoa boa. Seja uma... E você foi, parou de explicar-se e começou a exemplificar. Tornou-se o modelo, não o eco, e ao fazê-lo, não desapareceu, transformou-se em um padrão que eles não reconheceram até ser tarde demais. Agora sentem o peso desse padrão em cada interação desconfortável, em cada relacionamento rebote, exagerado em cada elogio vazio, em cada risada que não alcança o coração. Você não é mais uma lembrança, é uma referência. Você não representa o passado, eles sim. E eis a reviravolta, não sentem apenas sua falta. Sentem falta da versão deles mesmos, que só existia quando você estava presente. A versão mais equilibrada, mais gentil, que não precisava esforçar-se tanto. E o aspecto trágico é que essa versão talvez nunca retorne, porque você era o ambiente que permitia que ela florescesse.